concordei com o Mansur na coluna que ele fez hoje lá para o GE. O Mansur escreveu a coluna dele falando sobre a disputa pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. E dentro do texto, né, quem for lá no GE para ler em detalhes, o Mansur vai falar um pouco mais por cima aqui sobre o que ele escreveu. E eu concordo, né? Ele já havia dito ontem aqui no programa, a gente conversava sobre isso. O título dá uma inclinada, né, com os resultados dessa rodada, a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o empate do Flamengo na Vila Belmiro, né, diante do São Paulo. O título se inclina um pouco mais nesse momento, nada que torne inviável o título do Flamengo ou até do Cruzeiro. Em nenhum momento foi dito isso. Não, em nenhum momento. Não acabou o campeonato. O título se inclina nesse momento um pouco mais para o Palmeiras e você dá dados interessantes na coluna, Mansur. Quais são eles? Porque o público de casa provavelmente não sabe ou não se atentou a isso. Não seja uma vantagem inédita, essa vantagem com menos rodadas, ela se torna mais importante, porque tem menos tempo para tirar. Assim, são 7 jogos faltando para cada um, né? Para Flamengo e Palmeiras, que a gente está focando mais. O máximo que esses times conseguiram, o Palmeiras, por exemplo, o máximo que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, foram séries de 4 vitórias seguidas que ele conseguiu 2 vezes. As outras foram 3 séries de 3 vitórias e 2 séries de 2 vitórias. Isso mostra que, primeiro, o Campeonato Brasileiro, por mais que esses times sejam economicamente muito mais fortes, capazes de ganhar jogos em sequência, ainda é um ambiente, pela qualidade dos rivais, pelo calendário, pela quantidade de jogos, pelas viagens, não é tão comum você estabelecer sequências avassaladoras de 7, 8 vitórias seguidas. Então, se o Palmeiras mantiver o que tem sido comum, está aberta uma porta para que ele tenha aí os 2 tropeços de que o Flamengo precisa. Porém, se você olha o Flamengo, o máximo que o Flamengo fez até agora foram séries de 3 vitórias também, né? Pela mesma questão, o Flamengo fez 4 vezes séries de 3 vitórias. E aí o Flamengo naturalmente vai tropeçar, porque o Flamengo tem seus desafios grandes e também não é simples você enfileirar todas as vitórias de agora até o final. E aí obriga o Palmeiras a ter, além dos 2, eventualmente mais um tropeço, né? A não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo consiga passar em vez do Palmeiras empatar se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que se os times mantiverem o que é normal deles, e que é num nível alto, a probabilidade do Palmeiras terminar à frente do Flamengo ela é muito considerável, né? Porque não é um campeonato que, como é, por exemplo, a Liga Alemã, ou eventualmente o Campeonato Francês, que se você precisar, você faz ali uma sequência. Portugal, me lembro uma vez, Porto e Sporting o Sporting e o Benfica estavam disputando o título, eles se enfrentaram no Estádio da Luz, o Benfica estava na frente, o Sporting venceu o jogo fora de casa, ultrapassou o Benfica naquela rodada, faltavam 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato e os 2 ganharam todos os jogos. E o Sporting acabou campeão pela vitória no Clássico contra o Benfica. Esse cenário não é comum no Brasil. Não. Né? Porque a gente tem mais variação de resultados. A gente tem mais empates, mais derrotas dos líderes do que em vários outros países. O Bayern de Munique dessa temporada só ganhou. Ele não tem nada diferente de vitória. São 16 jogos na temporada e 16 vitórias. 100% de aproveitamento. Você pega as 2 últimas sequências de 7 jogos do Palmeiras, pega os últimos 14 jogos do Palmeiras, divide em sequências de 7 jogos, em cada uma ele teve uma derrota e um empate. Em tese é o suficiente para o Flamengo. Só que o Flamengo não pode tropeçar. E isso que é muito difícil fazer. Algo que ele também não fez. É isso. Né? Vencer mais do que 3 jogos, no caso do Flamengo, né? Em sequência. Por isso que eu digo, as trajetórias, se mantidas sem um grande desvio, né? Elas colocam o Palmeiras, de fato, numa situação confortável. É evidente que você pode ter, em vez de 2, 3 tropeços de um lado e um time tropeçando só uma vez, porque são times muito fortes. Claro. Pode ser que a briga vá ponto a ponto até o final. Mas o Palmeiras conseguiu, nessa última passagem, e numa rodada que era, em tese, mais acessível, o desafio dele era um pouco menor que o do Flamengo, né? Ele recebeu o Santos e o Flamengo visitar o São Paulo. Em tese, era uma rodada pior para o Flamengo. Ele conseguiu estabelecer de novo essa vantagem de 3 pontos, com a vantagem no número de vitórias, que dá 2 rodadas de frente. E outro detalhe, né, Alex? Nenhum time venceu 5 vezes no campeonato. Ninguém venceu 5 seguidos. Não houve 5 vitórias em sequência. Para ninguém. Nenhum ponto da tabela. Para ninguém. Então, o Palmeiras vai buscar isso no fim do campeonato, mas o Flamengo, especialmente como está atrás, né, pelo menos 2 rodadas, vai precisar, muito provavelmente, bater esse recorde do Palmeiras, entre aspas, de 4 vitórias seguidas para tentar buscar esse título, né, Alex? E o jogo que agora, né, mais recente para o Flamengo, acho que traz um peso grande, foi contra o Fortaleza em casa, né? O Flamengo? Fortaleza fora. Fora. Desculpa, Fortaleza fora, porque agora é recente esse recorte. Você ter que correr atrás
de times igual o Palmeiras ou o Flamengo é difícil, porque é mais de uma rodada. Não é só uma rodada para você ficar ali. E esse momento ele deixa os dois times atentos, assim. Que você pode ver o jeito que o Palmeiras entrou, por mais que... A concentração fica lá em cima. Isso, porque você sabe que se você errar um pouquinho e tal, mas você tem que ganhar e não depender só de você, esse lado pro Flamengo acaba sendo bem pior. Vamos começar a falar então dos times. Primeiro, informações do Palmeiras, né? Quem chega com as informações é o Diego Moraes. Fala, Diego. Fala, pessoal ligado no Troca de Passes. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, 3 a mais que o vice-líder Flamengo, que tem 65, para o próximo jogo contra o Mirassol, que vai ser domingo às 8h30 da noite no estádio do Maião. O técnico Abel Ferreira tem à disposição todos os jogadores. Aníbal Moreno cumpriu suspensão na partida contra o Santos, volta a ser relacionado. E além dele, logicamente, tem a dupla lá no ataque. Vitor Roque, 15 gols no Campeonato Brasileiro, e Flaco Lopes, 10 gols no Campeonato Brasileiro, estão confirmados. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, Diego. Obrigado pelas informações. Tem esse jogo contra o Mirassol, duríssimo, né? E lembrando que o Palmeiras vai ter um jogo na data FIFA contra o Santos, né? Jogo remarcado do primeiro turno, porque esse jogo de ontem foi o dessa rodada mesmo, do Campeonato Brasileiro. Só que agora eles vão se enfrentar de novo do jogo que foi adiado lá do primeiro turno. E o Palmeiras tem 4 desfalques para esse jogo contra o Santos, que vai acontecer na Vila Belmiro agora. Ele não vai ter Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então são desfalques sensíveis aí para esse jogo contra o Santos. Mas antes disso tem esse osso duro de roer que tem sido o Mirassol na sua casa, onde não perdeu até aqui no campeonato, Alex. Só Mirassol e Flamengo não foram derrotados ainda como mandantes. Aquele negócio, o tanque de combustível do Mirassol é grande e está sempre abastecido, né? Porque o pessoal não está deixando de carregar seu carro elétrico ali também, não. E segue sendo um grande desafio enfrentar esse Mirassol. Vamos ver agora esse comportamento para essa reta final. Cada vez mais você vai se garantindo ali. Quantas vezes você joga num time de menor investimento e às vezes não está fazendo uma boa campanha, você joga para que o mercado também te veja, né? E assim, ao mesmo tempo, você consiga conquistar uma nova oportunidade. Mesmo o Mirassol estando super estruturado, naturalmente, eles também querem manter isso, né? Ninguém quer falar, poxa vida, agora caiu, aconteceu o que todo mundo estava esperando, pelo contrário. Então, para ir lá, você vai perder jogadores hoje, como o Flaco e como o Vitor Roque, vai ser sempre ruim no caso que acontecer, porque realmente é o que está decidindo o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo interessante, né? Um jogo gostoso de você ver, um jogo que se troca, né, cara? Não tem medo ali, não tem nada de desconforto. Então, um jogo difícil para o Palmeiras e difícil também para o Mirassol, que é cada vez uma oportunidade boa dele se testar contra essas equipes, né? Desfalques a partir do próximo, né? Essa rodada, nesse jogo eles jogam. Agora, são dois jogos, talvez no próximo, né? Porque o jogo com Vitória é na volta. Exato, é na quarta-feira. O Brasil vai jogar, por exemplo, na terça, lá na França, né? Então, é possível que esses jogadores cheguem, a gente não sabe se eles vão jogar efetivamente na terça-feira. Se jogarem muitos minutos na terça, inviabiliza a participação deles no caso dele, né? Porque é só o Vitor Roque que tá convocado para a seleção brasileira. Se o Vitor Roque participar do jogo da terça, aí não vai jogar na quarta. A Argentina joga um jogo só. Hã? A Argentina joga. Então o Flaco vai jogar um jogo. Joga, né? É na terça o jogo da Argentina? Vou até checar a data exata. O ciclo da Argentina é o ciclo mais esquisito do mundo, né? Só fazendo jogos contra ninguém. Contra né? times e dessa vez optou por jogar menos, enfim. Dizem que tem uma dificuldade. Do Vaticano agora. Não, agora é com Angola. Angola. O jogo é no dia 14, sexta-feira, ou seja. Tem bastante tempo para Como voltar. só tem esse jogo, pode ser que o Scaloni queira ter os jogadores mais... Optou por treinar. Mas aí Buenos Aires é do lado. Não, né? E aí você pode, o último dia, é a questão de bom senso, você ter esses jogadores de volta. O jogo eu não tenho aqui o local, vou descobrir para você. Quem? O local do jogo. Da Argentina? É. Tá, a gente vai checar. Mas assim, o fato que deve ser um grande jogo lá em Mirassol, né? Não espero nada diferente disso. Um jogo em que as duas equipes vão criar oportunidades, porque é o que eles têm feito ao longo do campeonato. Não imagino que vá mudar nesse duelo entre eles. Vai ser em Luanda, capital de Angola.
Então tem uma viagenzinha razoável aí para a volta.